Boa tarde pra você. O Flamengo ganhou do Fluminense e dormiu vice-líder do Brasileirão. O Flamengo chegou, hein? Já a reportagem desse jogo e do empate do Botafogo com o Atlético Paranaense. Vamos falar de Vasco? Joga hoje. Para falar de Botafogo, empatou pela 6ª vez em 8 jogos no Brasileirão. Dessa vez contra o Atlético Paranaense. O time mais uma vez levou um gol o quê? Nos minutos finais. Gabriel bateu! Gol! No último lance do jogo! 1-1! Nos acréscimos, bobeira da defesa do Botafogo. Novamente sofremos um gol quando as coisas já deveriam, naquele momento, estar completamente definidas. Aconteceu de novo! Mais um jogo em que o Botafogo deixou a vitória escapar. Começou num primeiro tempo sem muita emoção, que teve gol do Bruno Nazário no contra-ataque, anulado corretamente pelo VAR. Na segunda etapa, o jogo deu uma melhorada. O Juan, que entrou no lugar do Calu, sofreu pênalti do Alvarado nessa disputa de bola. E o Vitor Luiz bateu bem, 1-0. O Botafogo encaminhava a primeira vitória nos últimos 4 jogos nesse Brasileirão. Até se aproximarem os minutos finais, momento crítico para o time. Há uma tendência de acontecerem nos últimos minutos do jogo. Isso é algo real e que não pode virar característica. Mas é exatamente o que está virando. Depois dos 40 do segundo tempo, é a hora do desalento para o Botafogo e sua torcida. 42. Giovânio recebeu na área e ajeitou para o Ravanelli empatar. E podia ser pior, hein? Porque no lance seguinte, já nos acréscimos, o juiz marcou pênalti nessa bola na mão do Foster. A penalidade foi confirmada pelo árbitro de vídeo. Sorte que o Nicão isolou. Quando o empate já era lucro, o Giovânio ainda botou uma bola no travessão do Cavalieri. 1-1. Pela terceira vez, o Botafogo deixou a vitória escapar no fim. 6 pontos perdidos contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense. Hoje nós estaríamos numa situação na tabela que talvez ninguém esperasse. Mas o que é do homem, o bicho não come. Isso é antigo, hein? O Santos venceu o Atlético Mineiro no reencontro com o técnico Sampaoli. Bora ver. Expulso direto. Aí o Santos abriu o marcador logo depois. O Arthur Gomes chutou. Ih, ó o Vitor, ó. A bola passou embaixo dele, gente. Aquele Vitor mesmo do Atlético Mineiro. Aí o Atlético empatou. Chute do Alan Franco, teve desvio, 1-1. Aí o Marinho faz 2-1. E aí tem uma dividida ali entre o Marinho e o Alonso. O Marinho bate Santos 3, Atlético Mineiro 1. Bora pra Fortaleza agora. Pênalti do Luciano Juba em cima do Romarinho. Quem bateu foi o Wellington Paulista e o Fortaleza venceu o Sport 1-0. Parabéns, Essa bronca toda do Fernando Diniz foi pro Luciano, que meteu o braço na bola e fez pênalti. Que é um lance totalmente evitável. E a minha relação com o Luciano, ela é ótima. Imagina se fosse ruim, hein? Os dois se conhecem desde os tempos de Fluminense. Sorte do Luciano, que nesse jogo São Paulo podia fazer pênalti à vontade, que o Bragantino ia perder mesmo. Incrível! Impressionante! Inacreditável! O Bragantino perde 2 pênaltis no jogo! Daqui a pouco te conto como foi. Antes disso tudo aí, o Raul, que estava estreando, fez 1-0 pro Bragantino. O Luciano achou uma boa ideia, meteu o braço na bola para cortar o chute do Claudinho. Na cobrança, Claudinho de pé direito, deu a paradinha, bateu pra fora! toda a raiva do técnico Luciano deve ter diminuído logo depois. Foi dele o gol do São Paulo. O Cleiton saiu ali meio perdidão e o Elinho deixou na boa pro Luciano. Aos 45 do segundo tempo, o Léo derrubou a Aderlan dentro da área. Mais um pênalti.
Agora o Arthur pediu pra bater, chamou a responsa pra ele. No final, você já sabe, né? Na trave! Incrível! Impressionante! Inacreditável! O Bragantino perde 2 pênaltis no jogo! Parabéns! Parabéns! Goiás e Coritiba. A primeira diferença entre os clubes já poderia ser percebida antes mesmo da bola rolar, na análise dos retrospectos. O Flamengo embalado chegou ao Fla-Flu depois de ganhar 3 jogos consecutivos. O Fluminense vinha de 2 partidas sem vitórias e agora sem o Evanilson, que foi vendido para o Porto de Portugal. O elenco rubro-negro recheado de talentos começou animado. E agora chegou a vez da gente destacar uma semelhança, não entre os times, entre os gols. O primeiro do Fla. O cruzamento veio da direita com o lateral Isla. Arrascaeta cabeceou, Muriel defendeu e na sobra, com o goleiro batido, Felipe Luiz, lá pelo lado esquerdo, encheu o pé. O segundo gol do lateral desde que veio jogar no Flamengo no meio do ano passado. A outra vez que o Felipe marcou foi contra o Fluminense. No Carioca desse ano. Gol não é a minha especialidade, né? Mas às vezes ela acontece um milagre, né? O segundo do Fla. O cruzamento veio da direita com o Arrascaeta, Muriel defendeu e na sobra com o goleiro batido, Gabriel lá pelo lado esquerdo encheu o pé. Sabe de quem? Gabigol é o nome da emoção! Quinto gol do atacante, agora na vice-artilharia do Brasileirão. Colocando lado a lado, a gente vê como as conclusões foram parecidas. A melhor chance do Fluminense no primeiro tempo foi com o Wellington Silva. E passou perto. O Gabriel também desperdiçou uma chance. De cabeça. De cabeça pra fora do gol! E o Muriel pegou como pôde o chute traiçoeiro do Everton Ribeiro. Muriel no queixo dele! Defesas, gols, gols perdidos. Tudo observado pelo técnico da seleção brasileira, Tite, que foi ao Maracanã. O Arrascaeta, ele não pode convocar porque é uruguaio, mas sempre vale a pena ver o jogador em ação. Everton Ribeiro é candidato à vaga para vestir a amarelinha e Gabriel ainda teve a chance de aumentar o prestígio dele com o técnico da seleção. Mas o Muriel também queria fazer bonito, né? Saiu o Gabriel, deu uma cavadinha, Muriel defendeu. A grande preocupação dos jogadores tricolores era reverter o placar. E o Flu melhorou no segundo tempo. Mas o gol do time saiu muito tarde, já nos acréscimos. Começou com o chute do Iago Felipe de fora da área e o Gabriel Batista espalmando para escanteio. Na cobrança, o Digão conseguiu subir mais alto que o Gustavo Henrique cabeceou forte, sem defesa. Digão, o zagueiro! Pena que a gente conseguiu fazer esse primeiro gol ali já tarde já, né? E não deu tempo para o empate. E para o Fluminense, agora já são 2 partidas seguidas com derrotas. Da mesma forma, quando a gente tem uma sequência de vitórias, eu estou sempre muito equilibrado em relação a não achar que as coisas estão todas certas. Nesse momento de 2 derrotas, é saber observar, a partir de amanhã trabalhar para que a gente não dê ao adversário esse tipo de oportunidade, porque daí correr atrás do placar sempre é muito mais difícil. 2-1 para o Flamengo, que chegou à vice-liderança do campeonato. Agora todos estão melhor fisicamente. Taticamente, acho que a cada dia jogamos um pouco melhor. Todos estamos muito melhores. Eu também.